Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo de cálculo algébrico. Na aula passada a gente viu a questão da adição e subtração de termos algébricos e viu que tinha uma condição, que para me somar ou subtrair termos algébricos eu precisava que eles fossem semelhantes, ou seja, tivesse a mesma parte literal, letras iguais, caso vocês queiram falar assim. E hoje a gente vai ver a questão da multiplicação e vamos ver que para multiplicação não há necessidade de que eles sejam semelhantes, porque existe uma regrinha, que seria qual? Seria esta regrinha aqui. Para multiplicar termos algébricos, nós vamos multiplicar os coeficientes entre si e multiplicar as partes literais entre si. Por exemplo, se eu tivesse esse quadrinho aqui, ó, de lado 2A mais 3B por 2A mais 3B, nós tínhamos algumas areazinhas. Como é que eu vou calcular a área desse quadrado se eles não têm as mesmas letras? A gente pode fazer por partes. Por exemplo, pegando essa areazinha 1, que é quanto é o lado? Fica 2A e esse outro lado 2A. A gente sabe que para calcular a área, nesse caso a gente tem que multiplicar base vezes altura. Então ficaria 2A vezes 2A. Seguindo a regra, eu vou multiplicar coeficiente vezes coeficiente e parte literal vezes parte literal. Se a gente olhar aqui a parte literal, a gente vai lembrar lá das propriedades das potências de bases iguais, que conserva-se a base e soma os expoentes. Então aqui ficaria 2 vezes 2, 4. Aqui no A, se não tem número nenhum, a gente sabe que é 1 e aqui 1, então A1 e A1 ficaria A2. Seria a área da região 1. Na região 2 ficaria quem? Aqui é 3B e aqui é 2. Vamos botar aqui em cima. 2A. Me impede de fazer essa conta? Não. Mesma coisa. Eu vou multiplicar coeficiente vezes coeficiente e parte literal vezes parte literal. Então ficaria 3B vezes 2A. Quem são os coeficientes? 3 e 2. 3 vezes 2, 6. B vezes A, você pode escrever BA. Eu particularmente gosto de botar em ordem alfabética. Então, B vezes A vai me dar AB, certo? E já na área 3 eu tinha B, 3B e 3B. Aí a mesma coisa. 3B vezes 3B. 3 vezes 3, 9. B1 e B1, B2. Seria a área 3. Vamos ver mais alguns outros exemplos de como calcular termos algébricos. Pronto, seguindo a regra, eu tenho 5AB vezes 2B ao quadrado C vezes 3C ao cubo. Se a gente observar, nenhum tem a mesma parte literal, ó, porque aqui é B, aqui é BC e aqui é somente C. Então, se fosse na adição, eu não poderia fazer nada. Mas como é multiplicação, seguindo a regra, eu vou multiplicar os coeficientes. Quem são os coeficientes? 5, 2 e 3. Então eu vou fazer 2 vezes 5, que vai me dar 10. 10 vezes 3, que vai me dar 30. E vou multiplicar as partes literais, ou seja, vou multiplicar as letras entre si. Aqui nesse caso eu só tenho um A aqui, ó. Então eu vou repetir o A. Eu tenho B aqui e tenho B aqui. Se aqui é 1 e aqui é 2, então aqui eu tenho B1 e B2, vai ficar B3. E C, eu tenho C aqui e C aqui. Então vai me dar C1 e C3, vai ficar C4. Aqui é o resultado da nossa multiplicação. Outras vezes a gente vai precisar usar a multiplicação para aplicar a propriedade distributiva. Porque ó, aqui dentro do parênteses a gente tem uma adição. Eu tenho 3x mais 2y mais 5x ao quadrado. Mesmo aqui tendo x, mas aqui o expoente de x é 1 e aqui é 2, então não poderia fazer essa soma. Mas eu tenho um 2x multiplicando, então eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva, que lembrando é aquela lá do chuveirinho, que vocês também conhecem, ó. Que eu vou multiplicar esse 2x por todo mundo, certo? Então vai ser 2 vezes 3 vai me dar 6. Aí a mesma coisa eu faço com x. Se aqui tem 1 e aqui tem 1, então vai me dar 2. Aí agora, mais por mais
mais 2 vezes 2, 4. X vezes Y, eu repito as duas letras. XY. Mais por mais 2 vezes 5, 10. X, aqui tem quanto? Se não tem nada, tem 1. X1 e X2 vai me dar X3, certo? Vamos só para mais um exemplozinho para nossa aula de multiplicação de termos algébricos. Vamos lá, mais um exemplo seria a multiplicação de menos 3x vezes menos 2 sobre 7x ao quadrado. Primeira coisa que a gente fazer é jogo de sinal, menos por menos, a gente sabe que dá mais. Quem são os coeficientes? Os coeficientes numéricos é o 3 e o 2 sobre 7. Então a gente vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. Se não tem nada debaixo do 3 é porque é 1. 1 vezes 7, 7. E agora a gente multiplica os coeficientes. Ó. Se aqui só tem 1, né, que não tem nada, 1, e aqui tem 2, então vai ficar x3, certo? Um outro exemplo seria para calcular o perímetro e a área desse quadrado aqui. Então, por exemplo, se fosse para calcular o perímetro, eu iria somar todos os lados, certo? E quem serão os lados daqui? Eu tenho W, Z, T, Z, e no caso então seria W mais W mais Z mais Z mais T mais T. Isso daqui é para calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, né? Aí no caso, W mais W, 2W mais Z, 2Z, mais T, 2T. E se fosse para calcular a área, professor, como é que faria? A área, nesse caso, se é um retângulo, é base vezes altura. Quem é a minha base? Esse lado todo aqui, ó, é a minha base. E quanto é que mede esse lado aqui? Mede Z mais W. Então, no caso, W mais Z vezes... Quem é a altura? A altura é T. Então, para calcular a área seria W mais Z vezes T. Aqui aplica a distributiva, T vezes W daria WT, mais T vezes Z daria TZ. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a descrição com a agenda está abaixo do nosso vídeo e até a próxima.